A gente viu que a última cobrança, né? O Robert Renan mandou uma cavadinha muito mal e desperdiçou, e aí teve essa eliminação. Como é que essa eliminação repercutiu depois no vestiário, nas entrevistas, no clima aí no Inter, e como essa cavadinha repercutiu? Repercutiu muito mal, Domitila. Sabe que é muito curioso tudo isso? Porque eu me lembro que a última vez que eu tive aqui com vocês foi para dizer como o Internacional estava jogando bem, né? Como o Inter estava encantando, estava dando esperança para a torcida, todo mundo acreditando que o fim do jejum de títulos finalmente iria chegar, e pelo menos no Campeonato Gaúcho não vai chegar, porque o Inter está eliminado da final, não vai disputar a final, vai ser Juventude contra Grêmio ou Caxias. Grêmio e Caxias jogam hoje. Esse é o terceiro ano seguido que o Internacional não chega na final do Gauchão. Foi eliminado pelo Grêmio em 2022, pelo Caxias no ano passado e agora desde 2020, 2003, 2004, 2005 que nós não temos uma final de gauchão 3 anos seguidos sem um dos dois grandes do Rio Grande do Sul. A gente está vendo aí na tela também a dificuldade do Inter em cobranças de pênalti, né? No ano passado com o Caxias foi também em cobranças de pênalti que o Inter ficou fora do Campeonato Gaúcho. 8 anos de jejum, é o maior jejum da história do Inter. O Inter não conquista absolutamente nenhum título desde 2016, quando conquistou o Campeonato Gaúcho. Falando em repercussão, foi muito forte a repercussão, principalmente para cima do Robert Renan. A começar com a torcida, evidentemente, rede social, muita pressão, porque ele bateu o pênalti decisivo ali, já estava nas cobranças alternadas. Nas cobranças iniciais o Inter perdeu um, o Juventude perdeu outro, estava nas cobranças alternadas, ele optou por dar uma cavadinha. O goleiro do Juventude, o Gabriel Vasconcelos, iria para um lado, mas percebeu o chute, deu tempo de voltar e se atirar para o outro e segurar a bola. O Robert Renan saiu chorando do gramado do Beira-Rio e nos vestiários, aqui vai uma apuração que nós fizemos desde ontem, houve uma cobrança muito forte a ele e ao Maurício, porque o Maurício no segundo tempo, depois do Inter ter empatado o jogo, se envolveu num lance com o Nenê e foi expulso. Uma tentativa de agressão ao Nenê, o Nenê segurou ele, evitando que ele fosse para um contra-ataque, e ele tentou acertar o Nenê com o braço, depois com a perna. Então, Maurício foi expulso, foi considerado irresponsável pelo próprio grupo do Inter e principalmente o Robert Renan. As maiores lideranças do grupo do Internacional, os jogadores mais experientes no vestiário, cobraram de forma muito forte os dois jogadores, o Maurício e o Robert Renan. O Eduardo Cudê, o técnico do Inter, ele preferiu não intervir. Ele não fez parte da cobrança, mas também não defendeu os jogadores. Ele optou por deixar os jogadores naquele momento deles, entende? O momento que os jogadores têm entre eles de cobrança, às vezes de apoio, enfim, mas foi o tom ontem de cobrança no vestiário do Internacional. O Cudê vai conversar com os jogadores, principalmente nos dias que seguem, para uma retomada, para que não fique só nas costas deles as eliminações. Na zona mista, o Alan Patrick, que é o capitão do Inter, ele fez uma frase que é muito significativa nesse momento. Ele diz que todo jogador que atua no Inter, os mais jovens ou os mais velhos, num clube gigante como o Internacional, precisam ser responsáveis por aquilo que fazem, pelas decisões que tomam ao longo do jogo, mostrando que o grupo, ou os mais experientes pelo menos, não estão passando a mão na cabeça do Maurício e do Robert Renan, não. Estão cobrando que eles tenham condutas, digamos assim, mais responsáveis no momento decisivo. O Inter em casa, 40 mil torcedores, num ano em que considera muito especial para retomar as conquistas. Enfim, isso tudo aconteceu ontem no Beira-Rio e o Inter está fora do Campeonato Gaúcho. Daqui a pouquinho eu posso te dizer também qual é a avaliação do Inter, Cudê, direção, sobre essa eliminação. Eu fico a teu comando. Boa, eu só queria que a gente colocasse de novo, JP, na tela, por favor, essa retrospectiva das cobranças de pênalti, para a gente entender, né, Hernan, que não dá para colocar na conta do Robert Renan, né? Olha isso. O Inter vem assim de insucessos, né? Se a gente for pegar desde esse recorte aí desde 2017, né?
Novo Hamburgo, Vitória, Copa do Brasil, né? Grêmio, Grenal. Aí o Palmeiras foi numa Copa do Brasil, inclusive, eu me lembro desse jogo, eu estava lá no Beira-Rio. O Inter perdeu para o América, aí Boca, Olímpia, Melgar, que foi... O Melgar foi algo assim, divisor de águas, inclusive no Internacional, para mudar muita coisa. Caxias, América, aí passou pelo River Plate, né, que foi depois acabou ficando no caminho na Libertadores para o campeão Fluminense, e agora teve essa eliminação para o Juventude. Mas se você pegar, é um recorte muito grande e pouquíssimas vitórias, né? Pouquíssimas passagens aí nessas cobranças de pênaltis. Não dá para colocar na conta só do Robert Renan, já é algo que vem bastante tempo. E como o Marinho falou, eu também acabei mandando umas mensagens hoje cedo, né, para o pessoal do Internacional, mais para a cúpula e tal, e é inadmissível, né, diante de tanto investimento, diante de tanto esforço, foi isso que eu ouvi, diante de tanto esforço, diante de tanto investimento, de toda a estrutura que essa direção está fazendo para deixar o Internacional forte, para deixar o Internacional com estrutura, chegar numa hora decisiva e ficar pelo caminho. Claro, com todo respeito ao Juventude, que é um clube que subiu para a Série A, mas o Internacional, no pensamento dos dirigentes, todo o esforço que vem sendo feito, contratações, salários, jogadores de prateleira lá em cima, não dá para ficar fora. Então, por isso que essa cobrança que os jogadores fizeram no vestiário, que o Marinho bem relatou na apuração dele, é algo que também vai acontecer na direção para esses atletas. E não é só Robert Renan que errou pênalti, Maurício e tal, na avaliação, nas primeiras avaliações. É grupo todo, é dar um chacoalhão no grupo, porque aí a Copa do Brasil fica uma pressão, tem que passar, tem que chegar, e tá aí na porta aí Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Internacional não tá na Libertadores. E o Gauchão era, sim, para o Internacional, pelo menos eu trocando mensagens ali, uma prioridade. O Internacional queria muito abrir o ano, esse super ano do Internacional, cheio de expectativa, para entregar para o torcedor o Campeonato Gaúcho. Só um detalhe aqui que me passou batido, eu já tinha visto antes, então peço até desculpas para o JP e para todo mundo. Faltou o CSA, não faltou, Marinho? O Inter ganhou do CSA ano passado nos pênaltis, na Copa do Brasil. Teve Copa do Brasil, né? Copa do Brasil, um jogo bem assim, tenso, né? Foi 2-1 lá, tinha sido 2-1 no Beira-Rio, foi para os pênaltis, o Inter ganhou 7-6. Eu peço desculpas até porque antes de chegar no América, exatamente. E não tinha me saltado aos olhos o CSA. Agora me saltou, por isso que eu estou falando. O Inter ganhou 3 decisões por pênalti dessas desde 2018. Palmeiras, CSA e River Plate. Mas assim, o que dá errado é a camisa do Arsenal. A camisa do Arsenal, eu não sou supersticioso que dá um azar desgraçado, mas a camisa do Arsenal dá mais azar. A gente tem, Marinho, o que o Kudê falou sobre essa eliminação depois do jogo. Vamos ouvi-lo. Te voy a falar con la verdad, eu não sabia isso de Rússia que falou você. Não, en la lista que pasamos para chutar, pasamos hasta o sexto hombre, que era Bruno, y después los jugadores que quedaban, pero tampoco quiero dar o caer una responsabilidad como você falou, un chico de 20 años. No falé con él, por qué tomó esa decisión, no podría falar para você, ¿entiendes? Pero bueno, el tema agora é no haber llegado a una final donde acho que hicimos las cosas muy bien, que como faló compañero, faló más intentando dar toda la culpa a la parte táctica, estrategia y esas cosas, pero obviamente que soy responsable, pero acho también que no podríamos haber ganado tranquilamente los dos juegos, ¿entiendes?
No sé si coincide en cuanto a situaciones de gol, en cuanto a alguna cosa. Después no voy a sacar el mérito al rival y bueno, obviamente por algo está la final, pero no siento que obviamente en detalle se nos foi jugar la final. Ele fala que a responsabilidade é dele, né? Assume essa responsabilidade, que não dá para pôr essa pressão toda no Robert Renan, que tem apenas 20 anos, e que não sabia que o Robert Renan cobrava desse jeito. E a gente tem uma imagem, PVC, sua e do Razan, na transmissão da final da Supercopa da Rússia, quando o Robert Renan cobrou exatamente igual, um pouquinho mais forte talvez, pelo Zenit e foi campeão do campeonato. Em julho do ano passado, nem faz tanto tempo assim. Vamos ver essa imagem? É a final da Supercopa contra o CSKA. Eu acho que tem um áudio, JP, deles narrando. O Razan tá narrando. Eu tô anotando. Você sabe narrar ao vivo aí, PVC? Além de pranchetas? Não, no goleiro. Aí ele bateu muito bem, né? Ele bateu no mesmo lugar, inclusive. Só que ele deslocou o goleiro, né? E talvez o Kudê não soubesse, mas o goleiro soubesse que o Renan bateu, o Robert Renan tinha batido assim. A gente transmitiu esse jogo para a Stages no ano passado. A Stages não existe mais. O Robert Renan bateu com cavadinha linda. Foi o último pênalti, o Zenit campeão da Supercopa da Rússia contra o CSKA. Marinho, como fica agora? Quando eu vi essa imagem, pessoal, eu me lembrei exatamente do que o Roger, quando técnico do Grêmio, fazia questão de passar para os goleiros, e isso é comum em vários clubes, né? Mas eu me lembro que o Roger enfatizava muito isso, que ele ficava com os goleiros mostrando muitos vídeos das cobranças dos batedores dos outros times que eles poderiam enfrentar. Quando eu vi essa imagem, eu pensei exatamente que isso é muito provável que tenha acontecido com o Roger Machado e o Gabriel Vasconcelos, goleiro do Juventude. O Bruno Franklin tá falando aqui, ó, que deslocou apenas o goleiro Akinfev. Não foi qualquer coisa também, aquela cavadinha. Ontem não deu certo. Não dá para acertar toda, né, PVC? Todas. Diga, Renan. Não dá. Não, e assim, só fazer um adendo aqui, que eu sou muito crítico a essa questão da gente ser um pouco resultadista, né? Se o Robert Renan tivesse feito o gol, a gente estaria aqui exaltando o Robert Renan. Já foi jogador de seleção brasileira, convocado para a seleção principal, surgiu muito bem no Corinthians, já deu uma cavada lá na Rússia, a gente estaria aqui exaltando ele, né? Então, muitas vezes eu coloco que a personalidade do jogador é importante. Ele sentiu confiança para bater, foi lá dessa maneira. Então, às vezes se crucifica demais o jogador que tenta fazer algo diferente. Será que o Louco Abreu, na Copa do Mundo da África, tivesse acertado o travessão ao invés de ter feito aquele gol maravilhoso, do jeito que foi, com a história que foi o jogo, seria endeusado se tivesse errado? Então, assim, eu gosto de colocar esse outro lado também, né? Do jogador que tem a personalidade, que vai lá e confia na sua característica, como ele já provou que fez, e de repente errou. Então, às vezes nem tanto lá, nem cá. Às vezes bom a gente ter esse cuidado. Lembrar de Copa 86, que você tem... agora estamos no CSA. Acrescentamos no CSA. Eu lembro de 86, porque você falou do Robert Renan e um zagueiro, que era o Júlio César. Em 86, o Sócrates bateu contra a Polônia. O goleiro era Mlinarsik. E ele bate alto no canto esquerdo. E o Mlinarsik não chega na bola, o Brasil faz o gol. É o quarto gol contra a Polônia, 4-0 nas oitavas de final. Aí, na decisão por pênaltis contra a França, ele bate do mesmo jeito e o Bates defende. Aí você fala, o Sócrates bateu igual. Tem até um comentário do João Saldanha. Se vai no YouTube, você vai ver, sensacional o João Saldanha, esculhamba com o Sócrates. Ele fala, displicente, vagabundo. Vagabundo ele não fala, displicente ele diz. Aí quem vem bater, isso é muito da minha memória de garoto de 16 anos na época, quem vem bater é o Júlio César, zagueiro.
Estava empatado o jogo. O Brasil podia fazer um pênalti, teria mais um pênalti da França. Para mim, aquele pênalti do Júlio César, em 86, é morte súbita. Porque o Júlio César vem e dá um canhão. Ele dá um canhão e a bola explode na trave. Ele é o oposto do que fez o Robert Renan, por isso que eu lembrei agora. Era um zagueiro que bateu como zagueiro, um canhão na trave. Quando bateu na trave, você falou, acabou. E, na verdade, não acabou, porque o Belloni ainda cobrou o último pênalti, a França se classificou para a semifinal. Mas a minha memória é exatamente o que o Hernan está dizendo. O Júlio César bateu sério, tão sério que quase derrubou a trave. E perdeu o pênalti do mesmo jeito. E ontem, até... PVC, Domitila e Hernan, aconteceu exatamente a mesma coisa, né? O mercado bateu forte, alto, tentando uma batida meio que típica de zagueiro, assim, tentando fazer o gol de qualquer forma, com raiva, como a gente costuma dizer, e acertou o travessão. Não foi só o Robert Renan que errou o pênalti, né? Ficou muito em cima do Robert Renan também a situação, além da questão da cavadinha, porque ele entrou quando o jogo já praticamente tinha acabado, assim, faltava segundos para acabar o jogo. Ele entrou especificamente porque ele era considerado um bom batedor de pênaltis. Então ele entrou com responsabilidade de bater o pênalti. Ele não participou de nenhum lance do jogo, exceto a cobrança de pênalti, e que ele acabou errando. Só para fechar de Eduardo Cudê, ele considera, e falou isso ao longo da coletiva de ontem, que a temporada ainda é muito promissora e que o Inter poderia tranquilamente ter vencido o Juventude nos 2 jogos. Opinião da qual eu discordo, mas daí é com o PVC e com o Hernan, que tem aí mais conhecimento do que eu para avaliar essas partidas que o Inter fez contra o Juventude. Marinho, muito obrigada pelas informações. Só lembrando, né, Hernan, que é melhor, eu acho pelo menos, você entrar para cobrar e errar do que nem cobrar. Vocês não concordam? Tipo o Rames, né? Não, nem citei o nome. Você que tá citando. Só bate quem erra, né? É isso que quis dizer. Só bate quem erra. Valeu, Marinho. Obrigada. Valeu, pessoal. Valeu. Isso era Hoje é um rapidinho, meme, né? Só bate quem erra. Quem foi que falou que só bate quem erra? Vou tentar achar aqui. Não lembro. Alguém lembra, chat? Enquanto isso, rapidinho com você hoje, Hernan, porque a gente citou o São Paulo e a gente fala bastante por aqui também dessa diferença de vida real e redes sociais, né? Como é que tá essa relação por lá? Desculpa, Domi, é que eu acabei de ouvir aqui um áudio aqui que me mandaram. Cara, tem um bastidor maravilhoso para contar para vocês. Posso contar agora? Você quer que toque a sirene? Não, é só um bastidor sobre o Robert Renan e o pênalti. Café da manhã do Juventude no dia do jogo. Bate-papo. Se for para os pênaltis, tem aquele batedor. No Juventude, tem um jogador que conhece o Robert Renan desde moleque e tal, e falou assim, virou pro goleiro, Gabriel, e falou assim, irmão, ele cava todas, hein? Eu estava ouvindo aqui o áudio, e o áudio reproduz exatamente isso. O alerta foi um atleta do Juventude que conhece o Robert Renan desde molequinho, desde base e tal, falou assim, irmão, ele cava todas. Então, segundo esse relato dessa pessoa do Juventude, que eu acabei de ouvir do áudio aqui, o Gabriel já sabia que ele ia cavar. Então, você vê que o movimento dele é um movimento de esperar ficar no meio e aí voltar e pegar. Então, assim, ele já sabia. Acabei de confirmar aqui. Então, o goleiro do Juventude, Gabriel, já sabia. O Cudê não sabia e o Gabriel sabia. E quem falou quem só bate quem erra foi o Matheus, batedor do Caxias, que perdeu um pênalti e errou o ditado. Em vez de dizer só erra quem cobra, ele falou só bate quem erra.